vamos para a Free Agency de 2022, que melhora um pouquinho, mas não tanto assim, né? Então, temos a contratação do Marcos Mariota. Eu só queria, Que cara. veio depois da novela Deshaun Watson, Então, que parecia ser Atlanta e no final foi Browns, e aí o Matt Ryan, depois disso, o é que isso. Então, eu ia até. É porque eu vi a notícia aqui do Matt Ryan, eu, achei que tinha sido depois isso. Então, antes de tudo isso, né? Finalizar a temporada de 2020. Ô, John, se você quiser falar sobre o Deshaun Watson, fica à vontade, que acho que deve até lembrar mais do que eu. não, só pra contextualizar, né, tipo, logo depois que acabou a temporada, acho que o Deshaun Watson, não sei se ele pediu troca ou, enfim, ele tava sofrendo aqueles os casos lá do mais de 20 assédios, casos e tudo mais. E os times foram atrás deles na época, e aí chegou um momento que alguns insiders estavam dando a Atlanta como favorito, e aí, no fim, os Browns fizeram uma oferta. Só que o que saiu na mídia foi que o Ryan não gostou muito de Atlanta ter ido atrás de Deshaun Watson com ele no elenco. E Porque, tipo assim, aí. o que aconteceu foi, os Texans já iam trocar o Deshaun Watson naquela Sim. off-season, já era certo, e aí, hoje é confirmado isso, o Deshaun Watson ligou pro Arthur Blank e falou, cara, vem me buscar, tipo, algo desse tipo, sabe? Tipo, eu quero Uhum. jogar aí, e aí o Arthur Blank, que é o dono do time, a ordem veio top-down, né? Então a ordem veio de cima para baixo ali no Fontenot Smith, falou, cara, traz ele, e aí o Fontenot Smith começaram a se mover. Cara, foi uma novela isso. Eu lembro que eu tava trabalhando e ficava no celular o dia inteiro atualizando o Twitter para ver o que tava Exato. acontecendo. No fim das contas, a corrida tava entre os três times da NFC South, tirando os Bucks que tinham Tom Brady, né? Então, Panthers, Saints e Falcons, e os Browns tinham saído da corrida. Aí Exato. os Panthers saíram da corrida, ficou entre Falcons e Saints. Aí eu cheguei no ponto e falei, cara, eu nem gosto do cara, mas eu não quero que ele vá jogar no outro time, no maior rival, sabe? Exato. Aquele negócio de contratar o cara para ele não jogar no seu rival. É, e aí, teve isso, Luigi, também, mas eu acho que saiu depois que a novela tinha fechado, não sei, de uma foto da jersey do Deshaun Watson já pronta para o anúncio dele nos Falcons, né? A jersey dos Falcons já estava pronta, customizada com ele e tudo mais. Um cara, né, que chama Jake lá, que é um cara de Atlanta, né, tinha um contato de um cara que tava no meio das negociações e cravou, falou, ó, ele vai jogar pelos Falcons, até a hora que Cleveland chegou com aquele contrato surreal de 100% garantido, 200 e tantos milhões pro Deshaun Watson, e fechou com um quarterback. Cara, eu ia comentar, né, que eu acho que esse é o grande erro da gestão Arthur Smith e Terry Fontenot, mas como já é hoje sabido que foi uma ordem que veio de cima para baixo neles, eu consigo isentar eles um pouquinho da culpa. Não sei o que você acha, o Rick. Não, cara, sim, eu concordo com você. Eu acho que veio lá de cima e todo mundo abaixo do Arthur Smith é comandado, faz o que o homem quer ou vai procurar Do outro Arthur Blank, emprego, né? né? Do Arthur Blank. É. De quem eu falei? Arthur Smith. Arthur Smith. Arthur Smith. Mas eu Ah, tá. confundo também. Não, os dois Arthurs, enfim. E. Então, e é isso, né? Obedece quem tem juízo, né? A famosa frase É, de mãe, né? Obedece quem tem exato. juízo. Exatamente. E, cara, eu acho que essa foi a grande bênção, né? Que foi os Falcons não ter pegado o Deshaun Watson. Acho que hoje se provou que Não, pode ser que ele vingue. a bênção foi divina Foi do Cleveland Browns. chegar com dinheiro, sim, obviamente. Pode ser que o Deshaun Watson vingue ainda nos Browns, acho que, mas eu prefiro o caminho que os Falcons estão seguindo hoje do que se eles tivessem pegado o Eu também Deshaun prefiro. Watson. Então, cara, é isso, né? E aí, agora voltando com essas notícias, o Matt Ryan não ficou nada feliz. E eu acho que é muito plausível, né? A gente esquece que, cara, nesse meio de esporte, né? Eu, mudando bem rápido off-top, eu terminei de assistir Succession. E quando esses caras de muito dinheiro, de fama, enfim, tem muito ego envolvido, cara. É o que a galera fala. Quando o quarterback vai renovar, ele não tá nem aí se ele vai ganhar 51, 52, 53 milhões. Não vai ser 1 milhão que vai fazer diferença num contrato de 250 milhões pro cara. É o fato dele ser valorizado e ser o cara mais bem pago da liga, sabe? É essa narrativa que os caras dos Estados Unidos gostam muito disso, sabe? Os caras têm muito isso. Eu sou o cara mais bem pago da minha posição, da minha função e tudo mais. Então, o Matt Ryan, apesar de ser um cara mais tranquilo, também tem seu ego e ficou com o ego ferido ali e quis sair.
E aí começou, só que, né? Ponto importante lembrar também. Os Falcons tinham até o dia tal de março para trocar ele, senão tinham que pagar um bônus por ele estar no elenco ainda, um bônus gigantesco lá, acho que era 7 milhões e meio ou 17 milhões e meio, um bônus enorme. Então os Falcons tinham um prazo para trocar ele e os times sabiam disso, mais ou menos como aconteceu com o Derek Carr, que os times sabiam que os Raiders tinham que trocar ele até a data tal, e todo mundo esperou, os Raiders cortaram ele. O Matt Ryan, os Falcons conseguiram trocar por uma escolha de terceira rodada, o que na época todo mundo achou que foi pouco, né? Todo mundo achou que foi algo ruim. Eu achei mais ou menos, eu já não sou dos maiores fãs do Matt Ryan, eu achei mais ou menos, e hoje se provou que, porra, simplesmente pegou a escolha dos Colts de terceira rodada, sabe? Ele não fez nada de útil pros Colts na temporada que ficou lá. Então é isso. Então os Falcons Nada de útil também foi do fundo do coração seu isso daí, né? Não, cara, tipo assim, umas boas partidas. Pô, ele pode ter dado uma vitória, 2 vitórias pros Colts, mas os Colts ficaram no top 5, cara. Não, sim, mas é que nada é muito profundo, né? É que aqui é um sentimento, né, tal, que a gente puxa. Bom, não, assim, cara, nada contra a pessoa, Matt Ryan, e nem o jogador, eu acho que ele é um baita cara, não sei se é Hall da Fama ou não, pra mim não, mas, enfim, já passou o tempo dele, tá ligado? E eu já cantava essa bola muito antes dessa hora acontecer. Desde a temporada de 2021 eu já falava que ele já era um cara que a idade pesou muito mais para ele do que para os quarterbacks gigantes como Peyton Manning, Aaron Rodgers e Tom Brady e assim vai. A pique dele que virou o DeAngelo Malone, tava o DeAngelo aqui, Malone. Que hoje é então, um edge aí do nosso só antes da gente ir pro draft de 22, né? A free agency de 22, então, começa com o Marcos Mariota fechando com os Falcons. E aí temos, cara, nomes bem interessantes, já muda bem de figura aqui. Temos o Anthony Firkser, tight end, Rashaan Evans, linebacker, Lorenzo Carter, o edge, Casey Hayward, o cornerback, Damian Williams, running back, que era dos Bears, o Ian Cook, que continuou no time, o Elijah Wilson, que acabou sendo titular na temporada e foi muito bem, Kobe Gossett, o guard, que substituiu o Elijah Wilson quando se machucou e também foi mediano. Isaiah Alvers foi renovado, o Germani Fed foi contratado como cara da reserva. Então, assim, alguns nomes interessantes aí. A gente tem o Rashaan Evans, tem o Lorenzo Carter, Casey Hayward. Então, assim, começou a dar uma melhorada no elenco. Obviamente, não era um nome de topo de linha, mas com o que os Falcons tinham para fazer as manobras, eu achei nomes bem interessantes. Não sei vocês. Antes de vocês comentarem, o Luigi manda aqui, né? Por que será que a idade bateu mais forte nele? Cara, não vamos estender muito, porque senão esse episódio vai ficar gigantesco e, enfim, não acho que é o debate para isso agora. Mas eu acho, minha Idade opinião, canina. porque eu acho que o processamento mental dele, pô, a galera vai me matar agora, mas beleza. Eu acho que o processamento mental dele sempre foi abaixo desses caras patamar Brady, Rodgers, Manning. Eu acho que ele é um cara que sentia muito a pressão na hora que o pocket colapsava, e eu acho que isso foi piorando, os reflexos dele foram piorando com a idade de maneira mais acentuada do que os outros, porque os outros compensavam de outras formas que ele não conseguia, sabe? Eu também não achava, vou parar de criticar, mas acho que é a última coisa, eu não achava ele um exímio cara fazendo ajustes também, por exemplo, como o Tom Brady, como o Peyton Manning faziam, e ele não era um cara tão genial como o Aaron Rodgers de tirar coelho da cartola e ter um braço, uma precisão absurda e surreal. Então por isso que eu acho que bater mais forte, mas parei com o assunto do Matt Ryan. O meu assunto... Não, só para finalizar, para mim, a idade canina. Ele chegou nos 30 e pouco, começou a bater 7 anos em 1 para ele. Então, já deu, já. Infelizmente. E só rapidão falando da Free Agency, né? Realmente teve nomes interessantes. Pensar ali o Rashaan Evans, que quando a gente perdeu o Olokun, que tinha acabado de liderar a ligas em tackles e repetiu isso em 2022. Então, assim, foi uma perda que a gente até comentou que ia ser inevitável acontecer, porque a gente estava ainda nesse processo de pouco cap e tudo mais. Mas, assim, realmente você já percebe aí que com um pouquinho mais de liberdade, eles já tentaram fazer alguns ajustes, trouxeram, olhando hoje, o Mariota, meu Deus,
lembrar disso, mas, cara, assim, pelos não, nomes disponíveis... Sim. E o Luigi fala aqui, né? Que se for uma boa adição, cara, eu gosto dele. Eu queria que ele tivesse ficado para essa temporada, mas ele falhou no exame físico, então é meio que um corte automático que os times fazem se o cara não passa no exame físico. Mas eu gosto bastante do Casey Hayward, eu gostava dele muito nos Chargers e fiquei bem feliz quando ele fechou com os Falcons. Ele tava jogando bem até se machucar, né? Infelizmente. É isso. E aí, cara, então vamos pro draft de 2022, que para mim é o draft que pode ser, quer dizer, que pode ser a virada de chave dessa franquia, que é tipo assim, cara, se for essa gestão, vai dar certo se eles tiverem acertado nesse draft, na minha opinião. Então a gente tem o Drake London na primeira escolha, né, na oitava escolha geral. Os Falcons começaram essa corrida por wide receiver aí nessa primeira rodada do draft de 22. Na segunda rodada temos Arnold Ebiketie e o Troy Anderson, fruto da troca do Julio Jones. Temos Desmond Ridder e DeAngelo Malone, o Malone, fruto da escolha da troca do Matt Ryan. Tyler Algier, Justin Schaefer e John Fitzpatrick. Então, cara, aqui a gente tem, na minha opinião, né, no Drake London, Arnold Ebiketie, Troy Anderson, Desmond Ridder, Tyler Algier, 5 caras que se derem certo, vão ser os pilares do time pelos próximos anos. E ainda tem o DeAngelo Malone ali, que é um cara que a gente tem uma expectativa, mas para mim é um cara de rotação. Mas esses 5 caras são caras para serem titulares do time dos Falcons. Então a gente está falando aí, se um time tem 22 jogadores, né? Isso dá 25, dá um quarto, vai arredondando um pouquinho, dá 25% do elenco. Então, para mim, esse draft é o draft chave para ver se os Falcons vão de fato dar a virada de chave ou não, se vão conseguir subir de patamar na NFL. Não, sim. Acho que Londo já se provou um pouco. O Reader vai ter uma temporada. O Tyler Algier, apesar do que aconteceu nesse último draft, é um cara que se provou também. Então, cara, é uma classe que acho que ali os defensores têm mais a provar um pouco. Lógico, os caras ainda precisam continuar se provando, mas realmente você falou tudo. Se essa classe der um start assim, é onde essa franquia acho que vai ter bastante sucesso. Tem alguma coisa para comentar, Rick? Não, pode prosseguir. Beleza. Então, cara, aí entramos na temporada de 2022, né? E aí temos algumas coisas a comentar. Então, a gente fecha a primeira metade da temporada ali no meio termo ali, acho que a gente termina 4-4 até o 4-5, até a semana 9 ali. E no meio da temporada, 2 eventos acontecem que são relevantes, né? Então, primeiro, os Falcons trocam o Dion Jones para os Browns. Eles trocaram por uma escolha de 2024 de sexta rodada e os Falcons mandaram o Dion Jones e uma escolha de sétima de 2024. Então, praticamente nada, mas subiram ali da sétima para a sexta rodada do draft do próximo ano. Foi uma trade para se livrar do salário do Dion Jones, que era altíssimo, e era um cara que ia sofrendo com lesões e não jogou nada nos Browns também. Para os Browns valeu a pena, porque acho que estavam pagando 1,5 milhão para ele, então, mas é um cara que não foi muito relevante. E aí, né, no deadline ali do período de trocas, no prazo final, vem uma notícia, acho que muito surpreendente, eu não estava nem um pouco esperando, que é a troca do Calvin Ridley. Uma troca complexa, né? Uma troca que envolvia duas escolhas, uma que era uma sexta rodada e podia virar uma quinta, que acabou virando, porque ele foi reinstaurado à liga a tempo dessa pique acontecer, de 2023, né? Então desse ano já aconteceu. E em 2024 é uma escolha que começa na quarta rodada e pode evoluir até uma segunda, de acordo com algumas coisas. A gente já explicou antes, mas enfim, algumas metas que o Ridley tem que bater lá nos Jaguars e tudo mais. Então pode ser que o Falcons tenha uma escolha segunda rodada a mais no próximo draft, dependendo do desempenho do Ridley. Cara, comentário bem breve sobre essas duas trocas. Era necessário. O Ridley com vários problemas extra-campo e o Dion Jones com salário altíssimo. Acho que os Falcons conseguiram. Eu acho que se o Ridley acabar virando nem que seja uma terceira rodada, eu acho que foi um valor bom, sendo bem honesto, pela situação toda que estava em Atlanta.
E o Deion Jones foi um cara para se livrar do cap ali, então acho que só de não terem cortado ele, terem conseguido algo por isso, já tá valendo. E se você for pensar como a NFL é rotativa, cara, os nossos melhores jogadores que, por alguns probleminhas, né? Se a gente for falar, a gente até falou dos 2 principais do passado, mas se você for o Deion Jones já dando uma queda ainda jogando bem, mas tendo uma queda perto talvez dos seus melhores anos, e o Ridley, apesar de ter de ser velho, né, assim, para a idade, pelo ano de liga dele, um ano parado, no ano que ele jogou, ele sofreu com lesão, se eu não me engano. Quase 2 anos, né, cara? Porque ele se afasta e depois é punido. Isso, é verdade, Quase não foi nem a 2 lesão, anos. teve a questão do Ele se afasta afastamento, por problema de saúde mental e no ano seguinte então. que ele cumpre a punição. E acho que agora ele tá com 28, 29 anos, se eu não me engano, tá mais ou menos nessa faixa, acho que, se eu não me engano, acho que é 29. Então, cara, realmente são caras que ali no pós-Super Bowl ajudaram o time em Ele uma faz certa 29 maneira. no final desse ano. Então. Faz 29 no final desse ano. Muito alto, então, né? um cara, sim, um cara que tá o quê? Acho que no quinto, sexto ano. Acho que quinto ano, acho que seria é o quinto ano dele. quinto ano. Então. Ele entrou com 23 anos na liga, acho. Se eu não me engano, o draft dele é um antes do Terrell, se eu não estou enganado, mas posso estar falando Não, besteira. 2018. Pode crer. 2019 é a dupla Lindstrom e McGarry. Isso. Na primeira rodada. Inclusive, um ponto fora da curva, acho que a única coisa boa da gestão anterior foi Sim, a base da OL. deixar isso. Exato, exatamente. Além do Grady Jarrett e tudo mais, né? Mas Exato. a base da OL, com certeza. Então aí os Falcons vão para a temporada de 22, né? Além dessas trocas aí, com o Mariota de titular, aquele trio de running backs com o Algier, o Huntley e o Patterson, o corpo de wide receiver, Drake London, Kyle Pitts e aí e os Akils, né? Como wide receiver 2, e aí o resto é um Deus nos acuda. Teve a troca pelo Brian Edwards, que acho que foi um dos piores movimentos que o front office teve, mas foi pela quinta rodada que os Falcons pegaram do Ridley, então por isso que não teve escolha nesse draft, trocaram pelo recebedor dos Raiders, que nunca nem... Acho que, cara, ele jogou acho que 2 jogos na temporada. Não, jogou um jogo. Ele ficou ativo em 7 dos 17 e jogou um jogo só, então infelizmente foi cada jogo era cada snap era um cara diferente. Que acabou não vingando. A OL ali, né, com o Drew Dalman, Chris Lindstrom, Jake Matthews, o Kelly McGarry e aí o Elijah Wilson, né, depois trocando por Kobe Gossett. A nossa linha defensiva ali com o Taquan Graham e o Grady Jarrett, mas com uma rotação já bem maior, bem mais saudável. E aí com o Ebikeiri e o Carter de edges. E a nosso linebackers, o Michael Walker ali com o Rashaan Evans e rotacionando o Troy Anderson e o Kwiatkowski, negócio assim que era dos Bears. E a nossa secundária com o Casey Hayward, que acabou se lesionando bastante, AJ Terrell, Isaiah Oliver, Richie Grant e Jalen Hawkins. Então, assim, o time começa a andar na direção correta, mas ainda os caras não tinham espaço para poder fazer grandes movimentações. E, enfim, falando da temporada em si, né? O time, como eu falei, o time começa oscilante, mas termina 4-5 ali perto da trade deadline. E aí, depois, é só ladeira abaixo. O time ganha um jogo em 7 semanas, que é aquela época em que alguma coisa aconteceu, que o Mariota teve um derretimento assim na sua performance. Ele tava, acho que o Arthur Smith estava enxugando até não poder mais ali para tentar facilitar o trabalho do Mariota. Eu acho que tem muito a ver com as defesas se ajustarem também, né? Porque a gente, cara, claramente assim, os Falcons estão oscilando de vitória, derrota. Chega na semana 9 em diante ali, é quando ocorre esse derretimento. Então, os times já tinham mais tape do Mariota nesse ataque do Smith para ver como contra-atacar e tudo mais, como se defender. E aí vem a troca, né, do Mariota pelo Reader na semana 15 contra o Saints. Então, na bye week ali, entre a semana 13 e a semana 15, vem um anúncio que o Desmond Reader seria o titular na equipe. O mais bizarro, acho que do começo da temporada foi que, se você pegar os 6 primeiros jogos, a gente ganha de Rams e de Niners. E aí hoje, você olhando a pós-temporada... Não, perde dos Rams. A gente ganha dos Niners. Isso. Falei besteira. A gente ganha dos Seahawks. Não, eu falei besteira. Só que aí você vai ver e você fala assim, pô,
os Rams terminaram a temporada muito mal e os Niners quase foram pro Super Bowl, cara. A NFL é muito cíclica dentro de uma temporada, às vezes, mano. E é muito time, né, velho? Se a gente pega os Rams 4 semanas depois, provavelmente uma semana, sei lá, 2 semanas, não precisava nem tão longe. É muito timing, cara. Se você pegar o time na hora errada, acaba te prejudicando. A gente só não ganhou porque o Mariota não soube lançar no Drake London. Cara, não, águas passadas. Águas passadas. Assim como o Matt Ryan, assim como agora é hora do Desmond Ridder. E querendo ou não, mano, teve muitos jogos por detalhes, mano. Se a gente for rever muito, pegar nossos podcasts, teve o próprio jogo dos Chargers, cara, é bizarro. Teve a falta épica do Grady Jarrett do vovô Brady. Verdade. Cara, muito jogo besta, assim. E assim, olhando aqui, jogos decididos por mais de 7 pontos, a favor ou contra, tá? Tem a vitória contra os Niners, 28-14, a derrota para os Bengals, 35-17. Aí você tem a derrota para os Panthers, 25-15. E a derrota para os Ravens, 17-9 ali, que são 8 pontos. E a vitória para os Bucks, 30-17. Então acho que foram 4 jogos dos 17 ali, sendo que desses 4, muitos tiveram condições específicas ali. Acho que realmente as vitórias por mais de uma posse ou derrota foram na sequência, 49ers e Bengals. Esses 2 jogos que de fato foi de acordo com o que aconteceu. E Luigi, com certeza, cara, teve umas vitórias sofridas. Eu acho que a derrota mais dolorida para mim foi contra os Chargers, que era uma que o time tava brigando por playoffs, ainda tava na corrida e acontece aquele desastre que tem um fumble, o cara recupera e sofre o fumble. Cara, é inacreditável aquilo ali que aconteceu. Aquela foi uma das que eu mais fiquei puto da vida, cara, aquela me tirou de sério, mas enfim. Falando da temporada, né? Porque a gente vai falar da temporada 2023 no próximo episódio, na parte 2, que é falando do presente. Cara, eu acho que assim, o grande erro para mim, eu cantei essa bola antes da temporada começar. Eu falei, cara, o Arthur Smith vai botar o Reader faltando 4 jogos. A gente não vai ver o suficiente dele e vai entrar em 2023 com a dúvida se ele tem a capacidade de ser o titular ou não. E foi exatamente o que aconteceu, cara. Sim. Assim, acho que tirando a do Deshaun Watson, eu falo que eu passo pano porque foi a ordem de cima, né? Essa é uma decisão completamente do Arthur Smith. O Tarfon não tem nada a ver com isso. Eu acho que foi um erro, assim, para mim, né? A troca deveria ter acontecido após o jogo contra os Panthers, naquele Thursday Night, que é aquele passe bizarro do Mariota deitado no chão. Ele teria 3 jogos a mais. Obviamente, não seria um espaço amostral muito maior, mas assim, você teria 10 dias, né, do Thursday Night até o outro domingo, então ele teria um tempo para se adaptar com o time principal, até porque ele teve 14 da bye week para outro, então, 4 dias a mais, desculpa, não vai ser uma diferença surreal na performance do cara. Você colocaria ele num jogo em casa, se não me engano, foi em casa, contra os Bears, que era um time muito frágil, foi a pick número 1, do que você fazer o que você fez de colocar ele contra o Saints, que é o maior rival, no jogo fora de casa, sabe? Então, esse para mim foi um erro. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas continua sendo um erro. Acho que não tem justificativa plausível. Ali já dava, né, nessa derrota para os Panthers, o Mariota já vinha jogando muito mal. Desde o começo da temporada, praticamente, né? Mas enfim, já estava num ponto que estava insustentável aguentar ver ele jogar ali. E a performance dele no Thursday Night é desastrosa. Para mim, esse foi o maior erro da gestão Smith até agora. Foi essa decisão de demorar para colocar o Reader em campo. O que tava salvando ele é que ele é um bom scramble, né, mano? Então ele conseguia fazer muitas variações, enganar muitas defesas. Acho que, se não me engano, não sei se é contra os Browns, uns 49ers lá no começo, tem um TD lá que a gente tá bem perto da linha de uma jarda. Ele faz muito bem a enganar a defesa com o Aldir ou com o Patterson, enfim. Mas é um cara que salvou muito por isso. E a gente sabia que... E mesmo nos jogos bons, lançando no início do ano, a gente sentia o quão limitado ele fazia com esse ataque. A gente reclamava muito. Eu tenho muito isso na minha cabeça, como a conexão dele com o Pitts era muito ruim, velho. A gente às vezes falava que o Pitts podia ter uns momentos de vacilo, mas eram umas bolas muito ruins pro Pitts, tá ligado? Uns overthrow muito fora, né, velho? Sim. Tanto é que é só pegar as estatísticas, velho. Aquelas estatísticas de qual recebedor foi mais prejudicado pelo quarterback. O Pitts tá sempre primeiro. Não é nem top 3, top 5. É primeiro na temporada passada. Em passes em profundidade e tudo mais. Só que o Arthur Smith tinha a desculpa, né?
que para mim era ridícula, de estar brigando por playoffs. Uhum. Ele no jogo contra os Bears, né, que ele ganha, ele fica 5-6 ali, e ele perde os 2 seguintes contra Commanders e Steelers, fica 5-8, e ele fica praticamente impossível. Acho que é ali que ele toma a decisão de botar o Reader. Mas, cara, enfim, esse foi o resumão aí do passado, né, das 2 temporadas anteriores. Eu, cara, achei muito legal fazer essa pesquisa e, enfim, fazer esse podcast, porque mostra, cara, eu acho que com os recursos que ele tinha, o financeiro e as picks de draft, para mim eles estão fazendo um trabalho, não vou falar excelente, eu acho que bom para muito bom. Depende. Um 8 depende de do 10. Que você. Acho que é entre 7 e 8 de 10. Acho que depende do que você analisa a situação do QB, se você é a favor ou não dessa mentalidade, deles não terem, enfim, de tudo que aconteceu, de não ter ido atrás do QB veterano, ou enfim, o que seja. Para mim seria nota 8. Eu acho que o que me tira do 10 ali o gerenciamento da situação do Reader e, querendo ou não, a tentativa de troca pelo Deshaun Watson. Acho que esses foram os principais pontos. E, cara, enfim, eu acho que o time foi muito bem. Eu não tenho nada, assim, dessas 2 temporadas eles fizeram que podiam terminar no 7-10 com 2 elencos, assim. Cara, só quem é torcedor dos Falcons que assistiu jogos, desculpa, quem não era torcedor não viu os Falcons nas últimas 2 temporadas de jeito nenhum, porque a gente que era torcedor já tinha dificuldade, imagina quem não torce pro time. Cara, o elenco era sofrível, assim, era coisa de se olhar e falar, cara, esse cara, ele não estaria no practice squad do outro time e ele tá sendo titular no time dos Falcons, sabe? Então, foram 2 anos aí complicados, mas eu acho que eles foram muito bem na proposta deles, de jogar esse futebol tradicional, old school, e, cara, acabou dando certo na medida do possível. Eu acho que eles conseguiram extrair quase o máximo que eles podiam desse elenco. Sim, teve momentos que a gente teve que jogar com o Armstrong de cornerback, então foi... Nossa, bizarro. terrível. Mas assim, cara, o meu 8 também, uma coisa que eu gosto de reforçar, é uma coisa que eu até sofro quando eu jogo o meu Madden, cara, e isso na vida real deve ser muito pior que é manusear cap, mano. Ainda mais com a dívida que o Dimitrov deixou, assim, a dívida, no caso, o dead cap, né, e tudo mais. Então, cara, isso pra mim é o principal fator, acho que, do trabalho deles, que eu, assim, você pode falar que agora eles gastaram bem ou não, é uma coisa, mas assim, como eles souberam ser resiliente e lutar contra isso para chegar hoje em 2023 e nos futuros anos usar isso, para mim, acho que é o que mais positivo, e acho que eu concordo com o Vitão, acho que o caso do Deshaun Watson e principalmente acho que o Reader esse ano podia ter estreado mais cedo. Também olhando para trás, acho que as trocas pelas estrelas valeram a pena, assim, em certo ponto, então acho que eles mandaram bem nisso. Então, no geral, assim, é como a gente falava, é um novo Falcons que tá ganhando uma cara cada vez melhor, e a gente vai ficando com melhor expectativa, porque a gente perdeu os jogos ano passado, mas a gente estava jogando bem dentro do nosso limite. Da nossa realidade, Então, cara, eu acho que valeu muito, assim, tá valendo muito. Eu acho que por mim fecha esse 8 mesmo, esses 2, 3 primeiros anos aí. Concordo, Jones. Lembrando que, agora eu não lembro o valor exato, a porcentagem, mas eu acho que o dead cap do Matt Ryan no passado foi 32. 40? Foi 40 milhões, cara. Não, os Falcons... em relação à porcentagem ao cap. Ah, tá. Cara, os Falcons tiveram ano passado o maior dead cap da história da NFL. Foram acho que 82, 83 milhões. Então, assim, surreal. Então, essa equipe aí, na qual nós estamos fazendo o recap aqui, na temporada passada, trabalhou com 2/3 do que todo mundo trabalha com 3/3 inteiros, entendeu? Então, eu diria que quase metade. Eu acho que 40% do cap total estava em dead money, se eu não me engano. E a gente lutou por vaga no playoff até quase o final, né? Sim. Semana 10 a gente estava lá lutando ainda. Uhum. Então... óbvio, tem o fato da divisão ter sido horrível ano passado, mas os Falcons estavam na briga dentro da sua realidade ali, sabe? Sim, claro. E, enfim... E o detalhe mais importante disso, né? Detalhe importante não, desculpa. Um detalhe legal disso é que finalizou a temporada, né, dos Falcons aplicando uma primeira vitória em cima do vovô Brady, que não podia deixar passar sem. Não me importa que ele seja no meio tempo. Ele começou não, como perdeu. Não interessa. Você saiu, no problema é seu. Desmond Ridder estará para sempre invicto contra Tom Brady. Nos nossos corações. Não, nos nossos corações não, na estatística, tá lá. Tom Brady não, é verdade.
Desmond Ridder, 1x0 pro Ridder. 1x0, vai, acabou. Não importa se era o último jogo, se valia nada. Não, tava lá. interessa. Entrou, vestiu a camisa,